A paz do Senhor, irmãos. Estamos aqui mais uma vez para fazer a parte 3 do vídeo que estamos em continuação. Revisando para os irmãos, o tema que estamos trabalhando é 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que diz o seguinte: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Nós já falamos sobre chama pelo meu nome, a soberania do nome de Jesus, que é o nome sobre todo nome, a quem devemos invocar. Se humilhar, que devemos se humilhar perante os pés dele, que nós não somos nada, somos pecadores, devemos reconhecer o nome dele. E no vídeo de hoje irei falar sobre orar, o vídeo parte 3. O versículo-chave vai estar em Lucas capítulo 6, versículo 12, que diz o seguinte: E aconteceu naqueles dias, subiu ao monte a orar e passou a noite em oração. Bem, esse versículo está falando sobre Jesus. Jesus, ele, antes de tomar a decisão de chamar os 12 discípulos, primeiro ele procurou em oração. Vamos ver, irmãos, que Jesus, como uma figura divina, uma figura soberana, filho de Deus, ele serviu como exemplo porque, mesmo ele sendo isso tudo, ele permanecia em oração. Ele vivia em constante oração. As decisões, tudo, ele procurava consultar ao Pai em oração. Então, se torna o maior exemplo para nós. Vamos ver aí que também, como eu falei, da escolha dos 12 discípulos, foi muito importante essa escolha, porque daí surgiria a base da igreja, desses 12 apóstolos. Vamos ver que a oração é uma simbologia de preparo. Quem ora, quem anda em constante oração, está preparado para vencer o mundo, vencer as dificuldades, as tribulações que o mundo permite que venhamos passar, porque é natural venhamos passar isso porque estamos no mundo. E somente em oração que conseguiremos vencer o mundo, ficaremos preparados. É um significado, a descrição do nome oração significa invocar o nome do Senhor, ou seja, ao orarmos estamos invocando o nome de Jesus. E como já falamos antes, este nome é nome sobre todo nome, é aquele nome que pode todas as coisas. Então você precisa de alguma coisa em determinado momento, precisa vencer o mundo, precisa de forças, invoque ao nome do Senhor Jesus, e somente por intermédio da oração. Jesus também nos ensinou formas de oração. Ele nos ensinou que nós não devemos orar que nem os hipócritas, os fariseus, na qual eles andavam com as mãos levantadas para o alto, orando nas esquinas com muito tempo, isso somente para demonstrar que eles oravam, somente para demonstrar somente interesse, pois eles queriam ser vistos, reconhecidos, né? E Jesus nos diz, por intermédio de sua palavra, que nós não devemos orar que nem essas pessoas, pois eles simplesmente queriam ser vistos e reconhecidos. Vamos ver que Jesus fala que a verdadeira oração é a oração discreta, aquela que ele fala: entra no teu quarto, fecha a porta, né? Isso tem uma simbologia de intimidade sua para com Deus. Então vamos procurar saber de Jesus e seguir esse exemplo de oração discreta. Jesus, ele se retirava para orar. Jesus, ele procurava ter o seu secreto com o Pai de forma discreta. Que venhamos servir a Deus de forma discreta, que venhamos seguir este exemplo de Jesus. Oração discreta não é oração que você grava, que você posta, que você tira foto. Não é isso. É o seu secreto com Deus. Você entra no teu quarto, fecha o teu aposento, você vai orar, falar com Deus. É sua intimidade. E ele também nos ensina a orar com persistência. Devemos ser persistentes em orar, porque existem vários motivos que Cristo não nos deu a resposta ainda. Mas ele diz que aquele que pede, eu vos concederei. Por outras palavras, né? Ele quer que venhamos ser persistentes em oração. Vamos ver vários exemplos de persistências, de clamor a Cristo, como aquela mulher que a sua filha estava endemoniada. Ela persistiu, Jesus permitiu isso, ela persistiu, e pela sua persistência
ela conseguiu aquilo que ela queria. Vamos ver que Jesus vai dizer também que as nossas orações devem ser verdadeiras e singelas. Deus conhece os nossos corações. Ele sabe por que, o motivo que estamos pedindo aquilo. Então não venhamos, nós podemos enganar o homem, podemos enganar o pastor, os pais, mas nós não enganamos a Jesus. E Ele conhece os nossos corações. Então Ele diz que as nossas orações devem ser singelas e verdadeiras. E por fim vamos ver motivos que as nossas orações não são atendidas. O primeiro motivo é porque pedimos mal. Lá em Tiago ele vai falar sobre isso, que nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal. E esse pedir mal, vamos ver que é um sinônimo de orações segundo as nossas vontades, orações segundo o nosso coração. Nós temos que orar vendo se é da vontade de Deus. Então nós não recebemos muitas das vezes porque pedimos mal. E por fim, vamos ver que muitas das vezes não recebemos o que nós pedimos em oração porque não é o tempo determinado. Não é o tempo certo de Deus conceder aquilo para você, para algum parente seu. Então que venhamos, como eu falei anteriormente, persistir até recebermos a nossa resposta. Por fim, vamos ver que o crente ele não exige. Põe isso em mente. O crente não exige. O crente ele pede e espera. Porque Deus ele é soberano. Nós temos que pôr isso em mente. Nós temos que pedir e esperar a resposta de Deus. Por fim, exemplos, para finalizar a conclusão, exemplos de homens de Deus de oração. Vamos ver que a igreja primitiva ela estava em oração quando o Espírito Santo desceu e batizou a todos com o Espírito Santo. Vamos ver aí também alguns exemplos que eu separei aqui, como Charles Simeon, que ele orava 4 horas por dia, das 4 às 8 da manhã. Vamos ver exemplos como John Wesley, Jonathan Edwards, que eles andavam em constante oração. Vamos ver exemplo de Martinho Lutero, na qual ele orava 2 horas por dia e dizia que se eu deixar de empregar 2 horas em oração todas as manhãs, o diabo terá vitória o dia inteiro. Vamos ver também o exemplo do Bispo Wilson. O Bispo Wilson ele orava tanto que o atrito constante dos seus joelhos desgastou o local do assoalho onde orava. Então, portanto, por ele orar tanto, o local onde ele orava já estava desgastado. E vamos ver que não é somente por essas coisas, simplesmente, mas sim porque Deus fez grandes coisas na vida dessas pessoas, desses homens, né? Realmente por intermédio da oração. Vamos ver que a oração, como muitos dizem, é a chave da vitória, é a chave de conseguir unção, ser cheio do poder de Deus. Então que venhamos estar cheios de Deus, devemos estar em constante oração, que venhamos estar em constante oração, principalmente para vencer o mundo. É isso que eu quero deixar para os irmãos. Deus abençoe a cada um. Continue nos acompanhando pela nossa live. Estamos fazendo todos os dias. Deus abençoe. Estaremos orando por cada um.